E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo 5 quadrinhos que são adaptações da literatura brasileira. Valem bastante a pena. Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Bom pessoal, o motivo de eu estar trazendo essas adaptações é porque eu estava dando uma organizada, tentando dar uma organizada na minha coleção e tinha algumas adaptações que minha filha pediu, que queria conhecer o Menino Lobo, Mowgli. Aí daí eu lembrei, não, eu tenho alguns brasileiros também, interessante mostrar alguns para ela. Nem todos dessa lista eu tenho mais, eu acho que só um que eu estou disponível com ele, o restante já me desfiz, né? Alguém que pegou esse quadrinho, devolva. Bom, então eu vou falar aqui, não vou falar em ordem do melhor ou do pior, mas são 5 adaptações, 5 grandes adaptações, inclusive várias delas têm prêmios HQ Mix, são roteiristas, escritores que têm prêmios também renomados, desenhistas também de grande nome. Então vamos lá. Bom, vou começar essa lista com Macunaíma, de Mário de Andrade. Ele foi lançado pela editora Peirópolis em 2016. A dupla responsável é o Ângelo Abu e o Dan X. Esse quadrinho é interessante para conhecer um pouco da cultura nativa, um pouco de tudo na verdade, né? Porque o Mário de Andrade foi conhecido pela antropofagia cultural. Então essa questão é bem detalhada, bem percebida, muito percebida, com bastante facilidade no quadrinho. Os autores eles se preocuparam bastante em extrair o máximo de informação do texto para tentar ser o mais fiel possível e isso é transmitido na obra, você consegue perceber. Os desenhos também são, na minha opinião, encaixam perfeitamente para esse quadrinho, para essa narrativa. Esse barulhinho aqui tá chato, né? Outra coisa que vocês vão perceber também é que tem influência justamente pela essa questão também da antropofagia cultural, né? Vocês observando as artes em cada quadrinho, você lembra um pouco Tarsila Amaral, Picasso, é um quadrinho que vale a pena ter na coleção. Eu não tenho mais esse quadrinho, eu busquei aqui e não achei. Não sei se está na casa da minha mãe, não tenho aqui. Outro que eu vou falar é Dom Casmurro, essa versão aqui. Bom, Dom Casmurro é de Machado de Assis, ele foi lançado, no interior dele está falando que é de dezembro de 2012, mas nos guias dos quadrinhos está de janeiro de 2013. Esse quadrinho ele é da editora Devi, os autores são Felipe Greco e o Mário Caú. O Mário Caú inclusive ganhou o HQ Mix em 2010 e 2011. Esse quadrinho ele ganhou o Prêmio Jabuti 2013 e HQ Mix 2014. A forma como esse quadrinho foi feito é espetacular. É muito detalhista. O Machado de Assis ele é conhecido pelas metáforas machadianas, né? Então os autores tiveram um cuidado muito especial ao transpor o texto numa linguagem visual. Foram bastante detalhistas. Você percebe isso durante toda a obra. E o legal é que não ficou um quadrinho curto de 60 páginas, né? Como geralmente a gente encontra por aí. Não, eu quero uma adaptação. Pronto, paga aqui. Isso até é questão de imposição de editor. Só que nesse caso eles tiveram essa liberdade. Colocaram as páginas suficientes para poder você compreender muito bem o texto original, né, entender o quadrinho e de forma que ele fosse o mais fiel possível ao texto original. E tem um detalhezinho que é interessante, que foi o tempo que eles levaram até concluir essa obra. Foram 6 anos de pesquisa, 6 anos de trabalho. E tem um detalhe, por exemplo, as arandelas. Você encontra facilmente nos vídeos no YouTube aí, onde tem entrevista que ele está falando, que o Felipe Greco está falando, que foi um detalhe de uma arandela de uma porta de um rico era diferente da arandela de uma porta de pobre. Então isso aí, às vezes, o leitor não está tão familiarizado, talvez nem vá perceber, mas que está ali eternizado na obra, sendo o mais fidedigno possível com a obra original do Machado de Assis. A palavra detalhe repetiu um bocado. E a obra Dom Casmurro ela já foi utilizada para estudos de sexualidade, existencialismo, psique humana, então realmente é um clássico da literatura brasileira. Se você não conhece, se por algum motivo ninguém nunca, alguma escola nunca o obrigou, né, obrigou a ler, eu acho que vale a pena. Não gosto bastante, não sei, dê uma chance para o quadrinho, vale bastante a pena. Quem sabe você não vai
procurar o livro também para dar uma lida. É interessante falar que saíram duas edições, uma com capa mole, cartonada, e outra com capa dura, formato mais para colecionador. Bom, e outro quadrinho interessante é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ele foi lançado pela editora Galera e em 2015. A adaptação para o quadrinho foi feita pela dupla do Eloá Guazelli e pelo Arnaldo Branco. Guazelli. O Graciliano Ramos, ele entendia que as mazelas sociais, né, as diferenças, as desigualdades sociais eram estruturais. O cara era escritor, era jornalista, já foi preso político. E quem conhece um pouco da obra dele parece um pouco daquele pessimismo, né, você sente isso na obra, mas ele gostava de retratar bastante a realidade. E nesse quadrinho você sente bastante. Assim, que foi uma adaptação muito bem feita. Eu não conheço outras, pesquisei também, não encontrei outras versões em quadrinhos de Vidas Secas, mas eu gostei realmente bastante dessa adaptação. Apesar de ser pessimista, mas a realidade já foi e é uma realidade ainda de muitas famílias do Nordeste do Brasil, né? Algumas melhoraram realmente um pouco de vida, mas ainda encontram situações bem precárias no interiorzão do nosso sertão aí. E isso a gente percebe realmente na obra. Então, recomendo a vocês, é um quadrinho muito bom e o livro também faz parte aí de um dos clássicos da literatura brasileira. E outra grandíssima obra, não deixa de ser um relato histórico, foi baseado em fato, né? O autor esteve lá presente também e acabou escrevendo em forma de literatura. É um documento histórico. Os Sertões, a Luta. É uma obra de Euclides da Cunha. Ele foi lançado pela editora Cia das Letras, isso em 2019. O roteiro é de Carlos Teixeira. Ele consegue trazer uma tensão à obra. E a arte do grande Rodrigo Rosa. Então vocês já sabem o que esperar, né? O Rodrigo Rosa, ele foi cofundador e editor da editora Figura. Vocês devem conhecer, tem trabalhos também incríveis que o Rodrigo Rosa está trazendo. Ele já ganhou 2 HQ Mix, cara realmente muito competente. E são todos brasileiros, né? Todos dessa lista aqui são brasileiros. Deem valor aos artistas brasileiros. Tem muita gente boa por aí, viu? Bom, Os Sertões é uma obra regionalista. Ela fala sobre os acontecimentos da Guerra de Canudos, isso no interior da Bahia, né? Com a figura de Antônio Conselheiro e tudo mais. Tem algumas cenas, não são tantas assim, da guerra, né? Para quem está esperando, é guerra do início ao fim, não é massacre do início ao fim, não é assim. Tem algumas cenas, poderia ter mais, mas o fato de não ter tantas não diminui nada a obra, a qualidade da obra. Inclusive ela também ganhou HQ Mix, então são obras legais, muito boas. Um detalhe é que você percebe assim, que eles tiveram um maior cuidado para tentar relatar da forma mais precisa o texto original. É uma obra que vale bastante a pena ter na sua coleção e também é conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil, né? Entre seus tantos estados, suas tantas culturas. É interessante a gente ter esse conhecimento. Por fim, eu vou falar sobre Grandes Sertões Veredas, outra obra muito boa. Muito boa, não só a obra, mas a quadrinização também ficou perfeita. Eu não tenho esse quadrinho, quem tiver. Ele foi lançado a primeira vez em 2014, com a tiragem limitada e numerada. Depois, em 2016, mas quem tem essas edições, você até encontra para comprar, mas estão pedindo o olho da cara. É uma obra ganhadora de prêmios também. Os autores são Eloá Guazelli e o Rodrigo Rosa. E a obra ela gira em torno de Riobaldo, né, num suposto pacto com o Tinhoso, e isso se passando no sertão brasileiro. Se você não conhece a obra, o máximo que eu posso falar é isso. Mas vale muito a pena você conhecer tanto o texto original quanto a quadrinização. Vale bastante a pena. Algumas eu vou deixar o link aqui embaixo, essas duas a gente não consegue encontrar pela Amazon, a não ser que você busque em sebos ou em outros sites aí. Mas tá difícil de encontrar. Bom, pessoal, esses são os 5 quadrinhos que eu recomendo para vocês. São ótimos quadrinhos, ganhadores de prêmios, quase todos são ganhadores de prêmios. Os que não são também não deixam a desejar. Você acaba conhecendo um pouco mais
da sua própria cultura, um pouco mais dos artistas brasileiros também e das obras originais. Vale bastante a pena. Então, pessoal, valeu. Assistam os outros dois, vou deixar os links aqui. Dê uma forcinha para a gente, né? Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Deixe um comentário, o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês querem que eu fale um pouquinho mais aqui, que eu traga para vocês. Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês e valeu!